Leitura do dia. 18/365. Êxodo, 13:4. Que contraste na vida de Moisés como príncipe egípcio e pastor midianita. Como príncipe, tinha tudo à sua disposição, pois era o famoso filho da princesa egípcia. Como pastor de ovelhas, no entanto, era obrigado a fazer tudo sozinho, exercendo o mesmo trabalho que aprenderá a desprezar e vivendo como um desconhecido estrangeiro. Que humilhante experiência deve ter sido para ele! Mas Deus o preparava para ser um líder. Ao viver como pastor e nômade, Moisés aprendeu sobre o costume do povo que viria a conduzir e sobre a vida no deserto. Talvez Moisés não apreciasse esta lição, mas Deus o preparava para libertar Israel das garras de Faraó. O Monte Sinai é o local onde Deus concedeu ao povo a sua lei revelada. Deus falou com Moisés por meio de uma inesperada fonte, uma sarça ardente. Ao vê-la, Moisés foi investigar. Deus também pode usar meios imprevistos para falar conosco. Sejam pessoas, pensamentos ou experiências. Esteja disposto a investigar e fique aberto às surpresas de Deus. Moisés viu a sarça ardente e falou com Deus. Muitas pessoas, na Bíblia, tiveram experiências com Deus em forma visível, não necessariamente a forma humana. Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Jacó lutou com um homem, após a libertação do Egito. Deus guiou o povo através de uma coluna de nuvem e outra de fogo. Deus fez tais aparições para encorajar e guiar esta nova nação e provar a confiabilidade de sua mensagem verbal. Sob o comando de Deus, Moisés retirou as sandálias e cobriu a face. Tirar as sandálias era um ato de reverência e significava o reconhecimento da própria indignidade diante de Deus. Ele é nosso amigo, mas é também nosso Senhor soberano. Aproximar-se dele de forma leviana demonstra falta de respeito e de sinceridade. Ao orar, você se apresenta a Deus de forma casual ou como um convidado diante do rei. Se necessário, modifique sua atitude tornando-a apropriada para apresentar-se ao Deus Santo. Esta terra que mana leite e mel é a terra de Israel, atual Jordânia. Esta foi uma forma poética de expressar a beleza e produtividade da terra prometida. Moisés apresentou desculpas porque não se sentia adequado para o trabalho. Era natural ele sentir-se desta forma, pois era todo inadequado. Mas Deus não estava pedindo que Moisés trabalhasse sozinho, ele ofereceu recursos para ajudá-lo, o próprio Deus. Arão e a habilidade de fazer milagres. Deus costuma nos chamar para realizar tarefas aparentemente muito difíceis, mas não nos pede que as realizemos sozinhos, por isso não devemos nos esconder atrás de nossas incapacidades, mas olhar além de nós mesmos para os grandes recursos disponíveis por Deus. Assim permitiremos que Ele use nossas contribuições pessoais. Os egípcios possuíam muitos deuses com nomes diferentes. Moisés quis saber o nome de Deus para que o povo hebreu soubesse exatamente quem o enviara. Deus chamou a si mesmo de Eu Sou, um nome que descreve a seu poder eterno e caráter imutável. Em um mundo onde os valores, a moral e as leis mudam constantemente, podemos encontrar estabilidade e segurança em nosso Deus imutável. O Deus que apareceu a Moisés é o mesmo que pode viver em nós hoje. Hebreus 13:8 afirma que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque a natureza de Deus é estável e confiável, somos livres para segui-lo e amá-lo, ao invés de gastar nosso tempo tentando compreendê-lo. Deus lembrou a Moisés suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó e usou o nome Eu Sou para demonstrar sua natureza imutável. O que Deus prometeu aos patriarcas viria a se cumprir centenas de anos mais tarde através de Moisés. Deus ordenou que Moisés contasse ao povo o que viu e ouviu na sarça de fogo ardente. Nosso Deus é um Deus que age e fala. Uma das formas mais convincentes de revelar Deus às pessoas é descrever o que Ele tem feito e como tem falado ao seu povo. Se você está tentando falar de Deus para alguém, conte o que Ele tem feito por você e pelas pessoas que você conhece, ou o que Ele fez pelas pessoas cujas histórias estão relatadas na Bíblia. Os líderes de Israel aceitariam a mensagem de Deus, e os líderes do Egito a rejeitariam.
Deus conhecia ambas as reações antes que acontecessem. Porque Ele conhece o futuro. Qualquer crente pode confiar seu futuro a Deus. Pois Ele sabe o que irá acontecer. As joias e roupas não foram meramente emprestadas. Elas foram solicitadas e prontamente doadas. Os egípcios estão aliviados com a partida dos israelitas que os despediram com presentes. Mais tarde, estes itens foram usados na construção do tabernáculo. Naquele momento, a promessa do ser capaz de saquear os egípcios parecia a Moisés impossível. Êxodo 4. A relutância e o medo de Moisés eram causados pela antecipação excessiva. Costumamos imaginar os acontecimentos e entramos em pânico com a possibilidade de algo dar errado. Deus não nos pede para realizarmos qualquer coisa antes de providenciar meios de nos ajudar. Vá onde Deus mandar e faça o que Ele disser. Confiando nele para obter coragem, confiança e recursos no momento certo. O cajado de um pastor era normalmente uma vara de madeira de 1,5 a 3 metros. Curvada no topo, o pastor utilizava-a para caminhar, guiar suas ovelhas, matar cobras, etc. Deus usou um simples cajado para ensinar a Moisés uma importante lição. Algumas vezes Deus gosta de usar coisas comuns para realizar propósitos extraordinários. O que há de comum em sua vida? A voz, a caneta, o martelo, a vassoura, um instrumento musical. Embora seja fácil achar que Deus usa somente as habilidades especiais, nada impeça que ele use suas ações do dia a dia. Moisés não imaginava o poder que seu simples cajado teria nas mãos de Deus. Esta contagiosa doença de pele era a lepra, uma das enfermidades mais temidas da época. Como não havia cura, causava muito sofrimento até a morte. Através desta experiência, Moisés aprendeu que Deus poderia causar ou resolver qualquer tipo de problema. Ele viu que Deus de fato possuía todo o poder e o comissionava para exercê-lo com o propósito de libertar os hebreus do Egito. Moisés suplicou a Deus que o liberasse da missão. Afinal, estava longe de ser um bom orador e provavelmente tanto ele quanto Deus ficariam embaraçados. Mas Deus via o problema de Moisés de forma diferente. Tudo o que Moisés precisava era de uma ajuda. E quem seria melhor do que Deus para ajudá-lo a falar e fazer as coisas de maneira correta? Aquele que fizera a boca de Moisés colocaria nela as palavras, em vez de olhar para as fraquezas. Confie que Deus provera as palavras, a força, a coragem e a habilidade quando e onde forem necessárias. Deus finalmente concordou em permitir que Arão falasse por Moisés. O sentimento de incapacidade de Moisés era tão forte que ele não conseguia crer ao menos na habilidade de Deus para ajudá-lo. Moisés teve de lidar com seu profundo senso de inadaptação muitas vezes. Quando enfrentamos situações difíceis ou assustadoras, precisamos permitir que Deus nos ajude. Moisés agarrou-se firmemente ao cajado de pastor e seguiu para o Egito a fim de enfrentar o maior desafio de sua vida. O cajado era a garantia da presença e do poder de Deus. Algumas pessoas, sentindo-se inseguras, precisam de algo que as estabilize. Neste caso, Deus oferece as promessas em sua palavra e exemplos de grandes heróis da fé para renovar a confiança de qualquer cristão. Deus estava prestes a matar Moisés porque ele não havia circuncidado o filho. E porque Moisés não havia feito isso? É importante lembrar que Moisés passara metade de sua vida no palácio de Faraó e a outra metade no deserto midianita. Talvez ele não estivesse bem familiarizado com as leis de Deus. Especialmente porque os requisitos do pacto de Deus com Israel não haviam sido diligentemente cumpridos por mais de 400 anos. Além disso, a esposa de Moisés, sendo midianita, pode ter sido contrária à circuncisão. Porém, Moisés não poderia ser um libertador eficiente do povo de Deus até que houvesse cumprido as condições do pacto de Deus, o que incluía a circuncisão. Desse modo, antes que pudessem prosseguir, Moisés e sua família precisaram cumprir os mandamentos de Deus por completo. Segundo a lei do Antigo Testamento, deixar de circuncidar o filho significava afastar a si mesmo e a família das bênçãos de Deus.
E Moisés aprendeu que desobedecer a Deus era ainda mais perigoso do que confrontar Faraó. Porque Zipora fez a circuncisão. É possível que ela tivesse induzido Moisés a não circuncidar o filho. Se ela impediu a ação, teria agora de efetuá-la. Também há a possibilidade de Moisés ter ficado doente como resultado da desobediência. E Zipora se viu obrigada a fazer a circuncisão sozinha para salvar tanto o marido quanto ao filho. Isto não a teria deixado feliz. Haja visto o seu desagradável comentário dirigido a Moisés. Esposo sanguinário.